Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, tudo bem? Viva Voz, boa noite. Boa noite, Rodrigo, Carol, todos os nossos ouvintes e também quem nos assiste. Oi, Vera. Ô Vera, me permite inverter um pouquinho a ordem aqui do que a gente tinha programado, do que você tinha sugerido para a gente falar primeiro da questão do Auxílio Brasil, até porque tivemos a informação aí do próprio ministro Paulo Guedes ainda há pouco com a Vitória Bel, não deu tempo de comentar, para não comprometer esse horário seu e para a gente falar um pouquinho. Como disse aqui o Dani Mesquita, nosso responsável técnico aqui no horário, ele ouvindo o Paulo Guedes e foi a sensação de todo mundo. Falou e não falou nada. Ele, resumindo, ele jogou a responsabilidade para os políticos e jogou para o Congresso e dizendo, olha, não, né, entregou para a plateia o negócio, eu não tenho nada a ver. E para não ser tão descarado assim, na minha leitura, falou, não, aqui não é um governo populista, tá, é um governo popular, tal, e mostrou alguma responsabilidade ali. Quer dizer, continuamos agora com a mesma situação, sem ter todo o dinheiro, o anúncio feito, as pessoas vão receber esse dinheiro, estão esperando e ainda tem que encontrar uma maneira para sair bem nessa foto aí, sem ter o comprometimento do teto de gasto, não é isso? Exatamente, Bocardi. O ministro Paulo Guedes vem a público agora para não parecer que ele foi o marido traído aí dessa história, como de fato foi, e que foi o último a saber e o último a opinar a respeito. Veja que ontem foi adiado o anúncio do Auxílio Brasil turbinado, mas hoje o ministro João Roma comandou uma coletiva para dizer que vai sim ser pago, que vai ser sim no valor de R$400 e que o resto a gente vai ver ainda como fica. De onde vai sair o dinheiro, como fica a questão dos precatórios, tudo isso fica para depois, mas a ideia é começar a pagar R$400 para todo mundo que está inscrito no cadastro único ali, já a partir de novembro. O que ele diz? Acaba o auxílio emergencial, esse não vai ser prorrogado na base de créditos suplementares, como foi até aqui, mas entra esse complemento ao Bolsa Família, já configurando o Auxílio Brasil, que neste ano agora entra fora do teto, mas a partir do ano que vem não se sabe se continua extrateto uma parte, se vai para dentro do teto, como faz, com base em qual receita. Então o governo está criando uma despesa nova bilionária sem saber de onde vai tirar o dinheiro. O ministro Paulo Guedes sabe perfeitamente disso. Ele está profundamente contrariado com esse arranjo que foi feito. Ele tentou se opor a isso enquanto pôde. Houve várias reuniões em que os valores de 400, 500 e 600 foram aventados, mas ele batia pé que o máximo que dava para pagar, e mesmo assim tendo de ainda apontar a receita, seriam R$300. Hoje é 200, pagar-se-ia 300. Então era essa a ideia que o ministro Paulo Guedes defendia e que até aqui ele achava que estava respaldado pelo presidente, mas o Bolsonaro deu a ordem, eu quero 400. O João Roma foi muito explícito na entrevista dele. O presidente Bolsonaro diz que não aceita menos de 400 e que não aceita que ninguém fique de fora. Essa é uma determinação, Bocardi, populista. É uma determinação absolutamente política. É uma determinação que fala, olha, paguem, deem um jeito, eu não quero saber de onde vocês vão tirar, mas é isso que eu preciso para garantir a minha reeleição ou para pelo menos tentar fazer com que ela não seja tão difícil. Então é isso que está em jogo. O ministro Paulo Guedes aparece ali no fim da tarde para tentar dar uma satisfação, tentando acalmar o mercado e de novo mostrando algo que eu e a Carol falamos aqui ontem. Eu falei, olha, não sei se dessa vez ele fica. E a Carol falou, nossa, ele já encarou tanta coisa, já cedeu em tanta coisa, e olha ele aí dando razão a Carol de novo e cedendo de novo, né? Não, esse aí não vai largar o osso nunca mais, Vera, vai ficar até o final do governo. Agora é interessante, né, como ele fala difícil para tentar disfarçar que não tem uma resposta, não tem de onde tirar o dinheiro. Ele diz que o governo tem que encarar isso como um waiver. Waiver seria o quê? Uma renúncia da regra? Quando eu não tiver grana para pagar meus boletos, vou chegar lá no banco e pedir também um waiver. Que diabo é o waiver, gente? O que é isso? É fora do teto? Não é fora do teto? Tem dinheiro? Não tem dinheiro? Não dá para entender o que o ministro fala, gente.
Exato, e isso também é proposital, né? Também é para parecer que está falando alguma língua que o mercado entenda, mas o mercado entende que não tem dinheiro. Tanto que ontem houve aquela queda da bolsa, alta do dólar, e a coisa não vai melhorar. Porque isso aí, cara, é uma bola de neve. O governo também ainda não sabe o que vai fazer com os precatórios. Existe uma PEC que está tramitando na Câmara, mas que também deixa uma parte dos precatórios fora do teto. Então, são várias as coisas que estão ficando a descoberto para um ano eleitoral em que as despesas já vão estar muito pressionadas pelas emendas e por outros gastos e que a Receita, ela corre certos riscos aí. A gente ainda não tem, por exemplo, a inflação controlada, a gente tem, isso vai pressionar preço ainda de combustível, de alimento, tem muita coisa ainda em aberto para o ano que vem. E o mercado olha para isso e não quer saber o que o ministro falou, se ele falou que vai dar um waiver, nem nada. O que ele lê é calote, déficit. São essas as palavras, né, que o mercado lê. Não, e o waiver também vai meio que nessa linha, né? Porque está ali aliado com renúncia e tal. E a questão do precatório, que também não está definida, que também, e estão tentando jogar muita coisa nessa questão do adiamento de pagamento precatório, que também é decisão judicial que foi dada e que tem que ser cumprida e não ficar discutindo, até porque já é a última instância. E isso também, se por acaso aplicarem algo aí, também vai gerar a tal da desconfiança, insegurança jurídica. Não tem muito para onde correr, Vera. Esse é o ponto, né? E veja o tanto de coisa que está ficando para o próximo presidente pagar. O cara, quando assumir, já vai assumir com a lista dos boletos ali bombando. Tem esse Bolsa Família turbinado, que ninguém vai querer reduzir. O Lula, como não é bobo nem nada, já disse, por mim, aumento para 600, né? O céu é o limite quando você está em campanha. Por que já não falou o salário mínimo, então, já logo? Dá um salário mínimo para todo mundo e pronto. Então, é isso. Eu não sei se o meu áudio também está picotando. Eu estou vendo que o vídeo está travando. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá só com delay, Um delay só. Não. Então, é por conta de conexão de hotel, gente. É sempre assim, eu estou ainda hoje em Brasília, amanhã já em São Paulo, mas por hora é o que temos aqui, a conexão do hotel, que fica dando uns picotes. Peço desculpas aos nossos ouvintes. Mas é isso, os boletos estão se acumulando para o próximo presidente. O Lula também está fazendo um discurso semelhante ao do Bolsonaro, na linha do vale tudo, para dar dinheiro a quem precisa. Veja bem, ninguém aqui está discutindo que a situação no Brasil, a situação social é tão grave que requer que se auxilie os mais pobres com renda mesmo, transferência de renda. Mas para que se faça isso, o governo precisaria cortar em outras áreas, fazer com que isso seja sustentável, inclusive como um programa permanente, para que o próximo presidente não tenha que também ele inventar receita para pagar os auxílios, para pagar as transferências de renda. Tem, por exemplo, uma série de subsídios, Bocardi e Carol, dadas a setores aí da economia e reiteradas e renovadas, que equivalem a milhões de reais, que poderiam ser revistos para que se completasse o necessário para essa renda. Só que não é isso que se vê. Os subsídios vão sendo mantidos e tem em discussão no Congresso também vários projetos de novos refis, né? Novos refinanciamentos, novos subsídios. Então, no Brasil, é aquela coisa em que o gasto nunca é contido e não importa se você tem a receita para isso ou não. Isso vai causando uma situação muito complicada, situação complicada também diante de outros países, de investidores. Os investidores olham para esse país e veem que ele não vai ser solvente daqui para frente, se ele não controlar minimamente os seus gastos. Então, isso também é um problema. Mas o Bolsonaro não quer saber, ele está numa maré de más notícias e agravadas pela CPI, pelo epílogo da CPI, e deu essa ordem, quero R$400, se virem, e acabou. Antes de partir para a CPI, deixar com a Carol, só colocando aí, porque já tem uma manifestação, a pessoa, tem gente que enxerga isso, anunciou auxílio, que bacana, muito legal a notícia, anunciou Auxílio Brasil e tal. Só que daí é ação imediata, né, e inclusive de defesa. Mas só lembrando, né, contemplando que esse governo já disse, o próprio Paulo Guedes, que a questão de furar teto de gastos era uma questão inegociável, né, isso não teve, em nenhum momento isso foi contemplado, em nenhum momento isso era aceito. E agora ele fala em renúncia
renúncia da regra, seria uma licença temporária, quer dizer, procurar... sei lá como é que a gente... Famosa gambiarra. Pendura. Vamos lá, vai. Pendura. Não, e só lembrando, né, Bocardi, a gente está falando aqui sobre descontrole fiscal, que na prática gera mais inflação. Então você dá com uma mão e tira com a outra. Você está dando um auxílio emergencial mais poupudo, lá de R$400, mas se tem desequilíbrio de contas, isso gera inflação, e a inflação come a renda justamente dos mais pobres. Hoje o presidente Bolsonaro estava falando que a gente enfrenta a inflação agora descontrolada por causa da política do fica em casa, que não tem nada uma coisa a ver com a outra, né? Lógico que não. Claro que no mundo inteiro tem ali uma recomposição de preços com a retomada econômica, mas a inflação no Brasil é muito acima do resto do mundo e é gerada justamente por causa desse descontrole de contas e pela instabilidade política. Então é uma série de falácias que o presidente vai juntando ali para tentar justificar e que no final das contas vão bater no bolso do brasileiro, principalmente do mais pobre. Por não aprovar nada, por não fazer reforma nenhuma, por encher o Congresso de emendas, por encher o fundo partidário e por aí vai. Todo mundo já sabe, a gente está até repetitivo. Pois é. Vamos falar de CPI, gente, porque hoje o senador Renan Calheiros leu finalmente o relatório final. Teve toda aquela controvérsia sobre o crime de genocídio, né, Vera? Sim, uma controvérsia bem grande, Carol, entre juristas, entre especialistas aí na área de direito internacional, de direitos humanos, a respeito de ter retirado da CPI o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro pelo crime de genocídio contra os povos indígenas, tá? Não era genocídio geral, era genocídio referente aos povos indígenas. Entenderam que não havia base técnica e teórica para classificar o crime de genocídio, que seria a deliberação de exterminar quase na totalidade um povo, uma etnia, um grupo religioso. Não acharam que o que houve da epidemia, da pandemia em relação aos povos indígenas pode ter sido agravado pela omissão e pela ação do governo, mas que não houve uma deliberação específica de exterminar os indígenas usando a pandemia para isso. Que daí, pela razão pela qual tiraram o indiciamento do Bolsonaro por esse crime, assim como pelo crime de homicídio. Os senadores Fabiano Contarato e Alessandro Vieira, ambos delegados, ambos, portanto, bacharéis em direito, explicaram isso. O homicídio é um crime que exige uma vítima identificada, determinada. E o homicídio numa pandemia incluiria todas as vítimas do vírus, mas isso não é tecnicamente possível quando se fala em homicídio. Daí porque eles optaram pelo crime de epidemia agravada por mortes e pela ação do governo. Já é um crime bastante pesado que resulta, quando há condenação, numa pena muito alta, uma pena de 20 a 30 anos, para quem é condenado por um crime como esse. Então, eu acho que está havendo aí uma celeuma grande em torno disso, que vem de uma certa forma passional com que se viu a CPI ao longo desse tempo. A CPI virou uma novela, a gente sabe muito bem, as pessoas se apegaram ali à CPI como uma catarse para tudo isso que a gente viveu, e a retirada desses crimes está sendo lida como uma forma da CPI amaciar para o presidente Jair Bolsonaro. Eu não entendo dessa maneira, entendo de uma forma um pouco diferente. Realmente, nesses dois crimes haveria problemas técnicos, e isso daria margem imediata a que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, quando recebesse essas denúncias, as considerasse ineptas, considerasse esses pedidos de indiciamento ineptos. Então, daria discurso para Augusto Aras. Da mesma maneira, poderia dificultar a aprovação do próprio relator. Então, do relatório, houve uma composição, de certa maneira, política, mas que atende a critérios técnicos que também impedem um arquivamento muito mais fácil. Aras provavelmente tentará arquivar tudo que tem em relação ao Bolsonaro, mas esses dois crimes, por serem frágeis tecnicamente, facilitariam o trabalho do Procurador-Geral da República, além de desaglutinar o G7. Então, nessas reuniões para lavar roupa suja, para tentar dirimir as controvérsias, optaram por um caminho em que o Bolsonaro é indiciado por ter agravado a epidemia, o que não é pouca coisa, e também será denunciado por crime contra a humanidade junto ao Tribunal Penal Internacional. Portanto, a questão do genocídio, que é uma palavra forte, uma palavra com grande peso político e que tem aí
sido usada para colar o presidente Jair Bolsonaro, ela pode não estar ali estampada no relatório, mas essa ideia de que ele praticou um crime contra a humanidade, levando pessoas deliberadamente à morte, pela sua omissão e pela sua ação na pandemia, ela está consignada no relatório e ela constará dessa denúncia à Corte de Haia. Então não é fraco, é algo muito pesado, nunca na história de nenhuma CPI houve tantas imputações de crime a um presidente da República no exercício do cargo, nem na CPI do PC, o Collor foi acusado de tantos e tão graves crimes, então não dá para dizer que a CPI acabou em pizza, as pessoas têm que ser um pouco menos passionais na hora de analisar esse resultado. Os pontos aí, a questão do atraso, né, na compra de vacina, são vários, né, mas acho que de mais destaque isso, né, esse atraso deliberado na compra de vacina, a história também dessas... o que pega mais na questão da vida das pessoas até, né? Claro que tem aquelas questões todas de não reconhecimento, de remédios ineficazes, da questão do uso da máscara, mas a demora, o processo, né, em aquisição de vacina e distribuição de vacina, é isso que acabou, queira ou não, em última instância, levando aí as vidas, perder vidas, né? Isso, eles disseram que esse foi o mais grave erro, a mais grave omissão do governo, essa questão das vacinas, Bocardi. Ela ficou muito bem detalhada pela CPI, porque a gente teve acesso àqueles e-mails todos, troca de e-mails entre a Pfizer e o Ministério da Saúde, a gente viu as trocas de correspondência entre o Instituto Butantan e o Ministério da Saúde, a gente viu o vai e vem do Pazuello na compra da Coronavac, então tudo isso está documentado, não é só narrativa, é algo amparado em documentos, testemunhos e fatos. O fato também de que o Bolsonaro agora diz, mas está todo mundo vacinado, nós compramos as vacinas, foi por uma grande pressão dos governadores, pressão da sociedade e pressão da CPI, que a gente acelerou o nosso processo de vacinação. Pelo Pazuello, a vacinação teria começado em abril, não nos esqueçamos disso. Disseram, para que essa pressa na vacina? Então, tudo isso, o relatório da CPI traz em detalhes e considera que essa questão das vacinas foi a mais grave. Tem todo o caso do Covaxin, indiciamentos da Precisa, de funcionários ali, no caso do Covaxin, que era aquela compra de vacina da Bharat Biotech por meio de uma intermediária com preços estratosféricos e expedientes bastante escusos. Aí o que diz o Flávio Bolsonaro? Não se gastou um centavo com essa vacina. Ora, justamente por conta da CPI não se gastou um centavo. Os bilhões lá já estavam reservados, estavam empenhados no orçamento para serem pagos. O contrato estava assinado, teve de ser anulado depois. Então, não nos esqueçamos de que foi a CPI da Covid que revelou ao país esse caso. Até então, ninguém tinha conhecimento do caso Covaxin. Então, tem um legado importante dessa CPI, todo o caso Prevent Senior, que não se encerra com a CPI, mas que veio à tona ali, que ali ganhou projeção nacional. Então, tudo isso se deve à CPI. Ela tem percalços como toda a CPI, porque é um colegiado político composto por pessoas de diferentes partidos, de diferentes estados, com diferentes interesses políticos. Nenhuma CPI é isenta dos interesses políticos dos seus integrantes, mas o saldo dela é bastante positivo. Agora, resta parar as últimas arestas para que o relatório seja aprovado, porque os governistas ainda vão tentar fazer com que ela acabe sem aprovação do relatório, vão tentar de todas as maneiras melar essa votação. E aí tivemos o filho do presidente Jair Bolsonaro debochando, né, Vera? Quando perguntaram como é que o pai dele receberia esse relatório final, ele deu uma gargalhada, né? Nossa, é um deboche inacreditável, né? É uma risada que dói, assim. Você ouve, tem uma reação meio de asco, porque ela denota um certo desespero da família com a CPI, porque o estrago que ela causou na imagem do Bolsonaro também não é pequeno. Ele foi definhando em termos de popularidade ao longo desses meses todos, muito em função da CPI, do que ela mostrou, do que ela evidenciou e dele reiterar os seus comportamentos, mesmo com a CPI instalada, que é o que faz o Flávio Bolsonaro, debocha na cara de quem perdeu familiares para a pandemia, de quem se recupera de sequelas graves da pandemia. Ele dá uma risada ali bizarra, macabra, que choca a todos, mas que mostra
que essa família não tem empatia com ninguém e que o governo segue sem se responsabilizar pelo que houve. O Bolsonaro mesmo disse hoje, lá no Ceará, que não tem culpa de nada, que não se arrepende de nada, que não tem, não é comigo. O presidente do país se recusa a assumir qualquer responsabilidade pelo fato mais importante que aconteceu no seu governo. O que de mais importante aconteceu no quadriênio do Jair Bolsonaro? Foi a pandemia. O que ele tinha de mais importante a fazer no seu mandato? Conduzir o país de forma a minimizar os estragos da pandemia, minimizar mortes, minimizar internações, minimizar o estrago econômico. Ele atuou para agravar o tempo inteiro, mesmo com o discurso de que queria salvar empregos, com essa forma atabalhoada como se conduziu, pregando informações que não são científicas, mentirosas, que põem em risco a vida das pessoas e a saúde pública. O presidente agravou a pandemia e é isso que a CPI conclui depois de 6 meses. É isso. Acho que encerramos, né? Ficou aí com a questão da gargalhada. Só uma notícia aí de última hora, Bocardi. O Tribunal de Contas da União, porque é importante também dentro de um governo que vive de narrativas, o Tribunal de Contas da União aprovou por unanimidade um relatório que diz que a urna eletrônica é segura e é auditável. Então, acabando com essa mistificação de que a urna não permite ser auditada, etc., foi feita uma auditoria pelo Tribunal de Contas nas nossas urnas eletrônicas e ela foi muito conclusiva, muito completa e, por unanimidade, a Corte de Contas do Brasil acaba de dizer que a urna eletrônica é auditável. Então, mais um discurso negacionista que cai por terra. Vamos acompanhar. Era o STF, era a urna, era a questão da pandemia, agora veio a questão daí resolveu agora, parece que o Auxílio Brasil resolveu sem resolver, mas pelo menos ali na frente dele, a gente vai acompanhando qual será a próxima. Tá faltando algo pro bem. E a música é o seguinte, são 6 horas e 25 minutos agora. A música é sugestão de ouvinte. Oba. Deixa eu só pegar o nome aqui, para poder deixar bem direito. Daniel Bertuzzi Vilela. E aí ele contextualiza, tá? Ele contextualiza, ele fala assim... O apelido do sujeito... Ele escreveu, tá? Quem escreveu foi Daniel Bertuzzi Vilela. O apelido do sujeito é Bozo. Dólar a 5,60. Hora do papai papudo. E agora o filho diz que ele vai responder às acusações da CPI com uma gargalhada. E aí ele até destaca aqui um trechinho que Diogo Mainardi escreveu, que ele fala que o Jair Bolsonaro pode debochar da CPI, rir dos 600 mil mortos, porque sabe que o Congresso Nacional, o STF e o PGR vão garantir a blindagem dele até o fim do mandato. Algo que a gente até falou aqui, inclusive. Ele fala impunidade, porém ele acredita numa outra questão aqui. Ele fala impunidade, porém não vai durar para sempre. A partir de 2023, quando ele já tiver sido enxotado do Palácio, escreveu Diogo Mainardi, os crimes denunciados pelos senadores devem mandá-lo para a cadeia e ele corre o risco de passar anos e anos numa cela rindo sem parar. Foi o que escreveu Diogo Mainardi e o nosso ouvinte reproduziu aqui. Então, diante deste e-mail que ele escreveu, ele fala assim, a música só pode ser essa que a gente vai ouvir agora. Será que é cringe essa música? Total Será cringe. que nossos ouvintes jovens sabem do que se trata? Essa é a abertura do programa do Bozo, minha gente. Isso aí. Vocês jovens que estão ouvindo a minha voz. Eu que era triste, agora não sou. Até os monstros chatos adoram sorrir. Ontem teve um meme também, Bocardi, Carol, a esse respeito, que era o Papai Papudo, justamente, que é um personagem do Bozo, jovens, falando pro Bozo, Bozo, quanto tá o dólar? E aí o Bozo fala 5,60, porque sempre o Bozo perguntava as horas e se falava 5,60 quando eram 6 da tarde. Então é isso. Ele juntou né? tudo, foi perfeita a lembrança. É isso. Sempre ri. E aí Obrigada traz aquela pra frase ele. que eu falei outro dia, né? Que, como é que é? O sorriso... O que era mesmo que eu tinha falado? Que o sorriso era o protesto da alma, um negócio assim, né? Como é que era? Ai, esqueci o Bocardi. Alguma coisa Alguma ali, coisa que só assim. restava... Não, era não sei o que da vergonha. O sorriso era... daqui a pouco eu lembro. Disfarce da vergonha, sei lá. Disfarce da vergonha, será? Era Acho uma que coisa é, assim não nessa lembro. linha também, que é mais ou menos isso. A gente ri pra poder espantar a vergonha. E sim, outros choram, Bocardi. Exatamente. Até Você amanhã, não consegue pessoal. a força do sorriso, vai na lágrima. Obrigado, Vera Magalhães. Uma boa noite pra você. Até amanhã.
Obrigada, até amanhã. Tchau, tchau. Beijo, Vera.